Todos deveriam morrer com ele, do sacrifício que ele fez. Aí ele continua dizendo: olha, por quê? Porque agora que ele morreu por todos, ele morreu por um objetivo, para que agora todos os que vivem através dessa morte, que agora todos possam viver para aquele que morreu por todos nós. Amém. Pastor, o que o senhor está pregando? O que o senhor quer ensinar hoje? Entenda algo. Aqui nós entendemos o apóstolo Paulo trazendo uma direção, trazendo uma diretriz, dizendo assim: olha, a nossa vida não é por um acaso. Nós fomos criados para um propósito. Diga comigo: propósito. Propósito. E eis, essa é a questão hoje. Qual é o propósito de Deus realmente para as nossas vidas? Meu Pai. O apóstolo Paulo estava dizendo, pastor, que agora a gente não viva mais para si mesmo, olha só, mas que a gente possa gastar a nossa vida, para que nós possamos investir a nossa vida nele, porque temos vida por causa dele. E aí a gente começa a entender esse propósito, esse plano de salvação, o plano restaurador que se cumpriu na cruz do Calvário. Quando a gente olha lá para o início da palavra de Deus, lá em Adão e Eva, a gente vê que algo é roubado naquele lugar, que se chama o relacionamento, a intimidade que o homem tinha com Deus. Verdade. Através do pecado de Adão e Eva, aquela comunhão que se existia quando todas as tardes, Deus descia no jardim e falava face a face com Adão e Eva. Aleluia. Havia uma comunhão, um relacionamento entre realmente o Criador e a criatura, entre o Pai e o Filho. Havia uma comunhão tremenda e extraordinária. É verdade, Deus. Mas que a gente sabe, como diz a Bíblia, que destituído da glória do Senhor o homem foi. Meu Pai. Porque o pecado entrou, então aquele relacionamento que havia, aquela comunhão que havia entre o homem e Deus, ela foi roubada. E a partir de lá, nós percebemos um Deus lutando de todas as maneiras para restaurar esse relacionamento. Deus enviando profetas, homens de Deus, um profeta atrás do outro, dizendo: olha, está na hora de se converter, tem que voltar a Deus, tem que se relacionar com Deus, tem que ouvir os mandamentos, tem que realmente ter uma vida com Deus. Então a gente percebe o Antigo Testamento inteiro, Deus procurando ter uma aliança de novo com o homem. Espírito Santo. Deus lutando, o próprio Deus lutando para restaurar aquilo que o homem perdeu. Espírito Santo de Deus. Eu não sei se você está compreendendo o que eu estou falando. Amém. Um Deus onisciente, onipresente, onipotente, Aleluia. ou seja, um Deus que não tinha necessidade de nada, Nabahai. e não precisava de nada. Anabaçu. Um Deus que, independentemente da maneira como nós estivéssemos, Ele estaria no trono dele, com toda a sua glória, com todo o seu poder, e não deixaria jamais de ser Deus. E aí nós vemos um Deus como esse, sem necessidade nenhuma, lutando para restaurar um relacionamento conosco, Em nome de Jesus. filhos totalmente sensíveis, totalmente errantes, Em nome homens que não mereciam de maneira nenhuma, mas Deus se esforçando realmente para restaurar isso conosco. E aí nós olhamos no Novo Testamento, então Jesus é enviado à terra
Só que Jesus é enviado à terra através de um sacrifício, a qual a pastora Bruna já leu aqui. Aleluia. Ele é enviado à terra não de qualquer maneira. Foi uma doação, foi uma entrega. Olha só, entenda isso. Foi uma expressão de amor do Pai. A vinda de Cristo na terra era nada mais, nada menos Deus falando assim: olha, eu amei vocês tanto. Meu Deus. Eu não suporto mais estar longe de vocês. Eu preciso restaurar, eu preciso restituir o que se perdeu no Éden, o que se perdeu lá no início. E a gente percebe que toda expressão de amor tem uma entrega, Meu Deus. tem uma doação. Eu não posso dizer que eu amo sem ter entrega. É verdade. Eu não posso dizer que eu amo sem ter atitude. É verdade. Todo amor, ele é expressado através de uma atitude em Deus. E a gente percebe Deus, então, enviando Cristo Jesus, que vem à terra. E não vem à terra realmente como Deus poderoso. Porque quando nós lemos a Bíblia, e nós vemos tudo o que Cristo viveu na terra, a gente muitas vezes esquece que Ele viveu isso aqui, como homem, como eu e você. Porque se Ele tivesse vivido na terra como Deus totalmente, então Ele não poderia pagar um preço que nós devíamos. Ele precisou viver como homem, debaixo de dores, sentindo dores, com as emoções muitas vezes feridas, ao ponto que nós olhamos lá no Getsemane, onde talvez chega o ápice de todo o seu ministério, ao ponto de ele estar tão, como se diz, esgotado. O ser humano, a carne, o homem, Cristo Jesus, fala naquele momento, dizendo: olha, Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Como quem diz assim: olha, está difícil, se for possível, passa de mim. Mas claro que antes seja feita a tua vontade. Ele diz assim: está difícil, eu quase que não estou suportando, mas eu não vou abandonar a missão que tu me deste fazer. Eu não vou sair do propósito pelo qual eu vim a esta terra. E aí a gente vê um Cristo realmente sofrendo, sendo traído, sendo açoitado, sendo crucificado, sofrendo tudo o que era para nós estarmos sofrendo. E ele simplesmente chega e vai até o fim, chega na cruz do Calvário, e ele morre sem negar a si mesmo, morre sem negar a obra do Pai e sem desistir. E como um Cristo vencedor, como um Cristo herói, ele morre realmente nos arrancando e nos tirando daquele cativeiro. E a Bíblia diz que no momento em que ele morre, o véu se rasga. E agora a gente se tem acesso direto ao Pai, um acesso que nós não tínhamos antes, um relacionamento que nós não poderíamos ter antes de Cristo, mas que agora, pelo sacrifício, é liberado uma graça, e através dessa graça, como diz em Hebreus, que possamos entrar com ousadia diante do trono dele. Que possamos entrar com ousadia, por quê? Porque agora temos um Cristo que simplesmente veio e pagou o preço por nós. Eu e você tínhamos uma dívida com o céu. Aleluia.
E essa dívida só seria paga com a nossa vida, porque como diz a Bíblia, o salário do pecado é a morte. Todos nós devíamos um salário ao céu. Meu Pai. Esse salário era a nossa vida. Precisaríamos morrer para quitar a nossa dívida com o céu. Mas a gente vê alguém simplesmente vem e paga este preço, literalmente paga este alto preço. O sangue daqueles animais que eram sacrificados diante de Deus não tinha o poder de transformar e limpar a consciência do homem. E agora nós percebemos o sangue verdadeiro, o sangue de um sacrifício que tem o poder de curar a alma do homem, de limpar a consciência, de transformar, de pegar o viciado e tirar as cadeias e tornar livre, pegar aquele que era depressivo, aquele que estava enfermo, pegar a família que estava destruída e agora dar uma oportunidade de vida. E uma pergunta que hoje eu me fiz para mim mesmo, né? O porquê? Por que ele fez isso? Por quê? O que mudou para ele? Será que ele precisava ter feito? Nos ensina Jesus. Será que ele precisava ter feito? Espírito Santo. Então por que ele fez? Soberano maravilhoso. O que ele ganhou? Porque geralmente a gente busca e vive dentro daquilo que nós somos beneficiados. Geralmente nós, como seres humanos, a gente geralmente está dando com uma mão, mas já está esperando com a outra. Oh, meu Pai. E a minha pergunta é o porquê? Espírito. Qual foi o benefício para Deus? Para ele ter feito, para ele ter entregue, Obrigado. para ele ter entregue o próprio filho, e o filho dele ter ido até o final. Obrigado, Jesus. Por mim e por você. Obrigado, meu Pai. Pastor, olha, eu não sei a resposta, querido, eu vou ser bem sincero para ti. Eu não conheço outra resposta a não ser amor. Não existe outra resposta a não ser dizer, ele fez por amor. Ele nos entregou, para ele foi dolorido, para ele foi pesado, para ele teve um preço e não foi qualquer preço. Mas para nós, chegou de graça. Você não está entendendo? Oh, Jesus! Oh, aleluia! Para nós, chegou de graça. Aleluia! Sabe, às vezes parece que é por isso que às vezes a gente não valoriza. Porque é fácil. É muito fácil. É muito fácil hoje a gente ser cristão. É verdade, Jesus. Eu acredito hoje, vendo a nossa vida, Verdade. que é por ser tão fácil assim, que às vezes a gente não consegue valorizar o que a gente tem e o que nós ganhamos. Espírito. Esse tema, querido, é algo tão forte, tão poderoso, que ele nos faz entender realmente que sacrifício foi esse. Oh, meu amado. Sabe quando a gente fala que alguém
alguém deu a vida por nós, gente, a gente está tão acostumado a ouvir isso, que é normal. É normal. Ah, Jesus deu a vida por mim. Como se fosse uma coisa comum de falar. Meu Pai. De que alguém simplesmente veio e morreu por mim, olha. Mas eu acredito que por muitas vezes a gente não compreendeu o peso realmente. Verdade, Deus. Que essa morte foi no mundo espiritual. Talvez não compreender o preço desse sangue. É que talvez às vezes a gente tenha dificuldade de expressar a gratidão que era para a gente estar expressando na presença do Senhor. Aí eu começo a entender o porquê que o amor dele nos constrange. Oh, xarapacandarabaxarrabanai. Oh, Deus de poder e de glória. Quando eu entendo esse amor, eu não ter uma resposta à altura que ele merece. O amor dele realmente nos constrange. Quando eu olho para ele, para aquilo que ele fez por mim, quando eu entendo este preço, quando eu entendo o que foi esta vida, quando eu compreendo este amor de verdade, quando eu entendo este amor, querido, é impossível eu ficar sem dar uma resposta ao céu. Vou dizer uma coisa, ele não fez como quem diz assim, eu estou fazendo, já estou esperando algo em troca. Ele fez por amor. Por amor. Porém, o mínimo que eu e você podemos fazer é talvez viver agora essa parte. E ele morreu por todos, para agora os que vivem, não vivem mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Propósito de existência, propósito de vida. Que hoje, querido, possa ser despertado dentro de nós um zelo, um amor, uma paixão, e que a gente possa hoje, como já estava mencionando aqui sobre Davi, confirmando a mensagem de hoje, que nós possamos ter este zelo de que alguns na palavra de Deus compreenderam e corresponderam ao céu. Sabe, querido, uma das coisas que eu tenho gasto tempo da minha vida justamente é em meditar na vida, meditar na minha existência, no propósito que Deus tem para mim, olhar os anos que Ele me entregou nessa terra e poder administrar esse tempo e gastar esse tempo realmente com aquilo que é importante. Se eu te perguntasse hoje o que você tem feito com o tempo, com a vida que Deus te entregou, Espírito Santo, o que você tem feito com a graça que veio de graça para você? soberano, maravilhoso, bendito E Deus. hoje, olhando para a vida de duas mulheres que são conhecidas na Bíblia, você conhece a tal de Marta e Maria? Verdade. A gente vê a história das duas como muitas vezes o nosso cotidiano. Jesus entra na casa das duas
perturbada, desesperada, correndo para lá e para cá, arrumando a casa e cuidando e lutando, e ela estava trabalhando, se esforçando, lutando. Espírito Santo. E a gente olha Maria, naquele momento, largando tudo, deixando tudo e se assentando aos pés de Jesus. E ela para tudo só para ouvir. Oh, meu amado. E aquilo começa a incomodar Marta. Marta não estava no mesmo espírito. Marta não tinha compreendido a importância de Cristo estar na casa dela. Espírito Santo. E ela reclama pedindo ajuda. Nos ensina, Senhor. Jesus repreende ela, né? Aquela repreensão com amor, né? Com muito carinho, dizendo: Marta, 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 você está perturbada e ocupada com muitas coisas, sendo que poucas delas é importante. Aí daqui a pouco ele diz, ou melhor dizendo, né? Na verdade, uma só. Uma coisa só é que realmente importa. Aleluia. Aí ele continua dizendo, e Maria escolheu a boa parte. Amém, Jesus. E ele continua dizendo, essa é a parte que nunca lhe será Em nome tirada. de Jesus. Meu Deus, querido. Em nome de Jesus. Quando eu olho para esta passagem, eu olho uma mulher Marta trabalhando e querendo deixar a casa limpa para Jesus. Talvez ela não estava numa vida tão errada, mas Jesus estava ali. Espírito Santo. Só que ela não tinha compreendido, ela estava tão envolvida no trabalho, tão envolvida no cotidiano, tão envolvida na vida dela, que ela estava gastando todo o tempo dela naquilo que talvez, meu irmão, não tinha valor nenhum. Espírito Santo. Diante de Cristo, o que ela estava fazendo não tinha valor nenhum. Oh, meu Pai. Não quer dizer que não tinha importância, mas o momento em que ela estava vivendo, a presença de Cristo naquele lugar, Oh, meu tudo o que algum homem ou que alguém poderia desejar viver. Ele chega no final da vida dele e ele diz, olha, eu construí casas, eu fiz grandes edificações, eu abri tanques, Oh, meu Pai. eu comprei vinhas, eu tive concubinas, eu tive servos e servas, eu tinha os melhores cantores, as melhores casas, eu tinha tudo que minha alma me pediu, nada eu neguei, tudo que alguém poderia ter eu tive, dentro de prata e ouro, ninguém antes de mim teve mais do que eu. O homem que teve tudo o que talvez é desejo e sonho de muitos de nós. Ele teve tudo que alguém poderia querer ter, Salomão teve. Ele chega no final da vida dele, ele diz, olha, bem na realidade tudo isso hoje eu percebi que é tudo vaidade. Querendo dizer assim, olha, eu tive tudo, só que no final da minha vida de nada disso hoje me adianta se eu não tiver um lugar do céu me esperando. O que adianta talvez nós chegarmos no final da nossa vida e poder olhar e dizer, eu construí impérios, eu construí casas,
eu tenho terrenos, eu tenho carros, eu tenho o melhor emprego, edifícios e o império material. Mas quando a gente se chegar diante daquele trono, o Senhor dizer: filho, abre as tuas mãos. Nós abrimos mãos vazias perante Ele. Como quem diz assim: Deus, eu usei todos os anos que o Senhor me deu na vida para viver para mim mesmo, para gastar comigo mesmo, para investir somente em mim. Chegou tempos que eu precisei da igreja, eu estava com a minha vida arrebentada, eu procurei a igreja e o Senhor restaurou minha vida. E depois que o Senhor restaurou, importante, uma mulher importante, e agora eu não tinha mais tempo para estar na igreja, porque eram muitos negócios, a vida estava muito difícil, é muita correria, é muita ocupação. Infelizmente, eu acho que Deus entende, né? Eu acho que Deus entende, né? Ele que me deu esse trabalho, então agora eu vivo só para o trabalho, só para a minha vida. Espírito Santo, O que nós teremos nas nossas mãos quando chegarmos diante daquele trono de juízo? Espírito Santo, Você olhar e ver que construiu coisas extraordinárias, mas que a tua vida nunca foi um instrumento de Deus para tocar em outras vidas. meu Pai, Sabe para que Deus nos chamou, querido? Para construir coisas dentro de pessoas, para sermos instrumentos para investir em outras vidas. Deus nos chamou agora, Ele nos sarou, Ele nos curou, para que agora nós pudéssemos fluir dentro da vontade dEle, para que nós pudéssemos nos tornar agora homens e mulheres apaixonados, amém, Jesus, fascinados aleluia, pela beleza da sua glória. Aleluia. Quando a gente olha para a vida desse homem chamado Davi, a gente vê um homem que foi um dos maiores reis. Não vou contar a história dele inteira, fique tranquilo. Mas um dos maiores reis que existiu na Bíblia. E o primeiro ato deste homem, quando ele assume o reinado, detalhe, Saul reinou durante muitos e muitos anos e quase que não fez nada, porque o coração dele estava em outro lugar. E quando Davi assume o reinado, a Bíblia diz que a primeira coisa que ele faz, isso se chama prioridade, isso se chama coração voltado, coração apaixonado. A primeira coisa que Davi faz, eu quero até ler esse versículo que eu separei para você. Ele proclamando, ele dizendo assim, olha, lá em Salmo 132, não precisa abrir. Ele diz assim, olha só o clamor da alma de um homem apaixonado pela obra e pela presença do Senhor. Ele dizia assim, olha, eu não entrarei na casa em que habito, e nem subirei ao leito em que durmo. Eu não darei sono aos meus olhos, e nem adormecimento às minhas pálpebras, até que eu ache um lugar para o Senhor, uma morada para o Todo-Poderoso de Jacó. Pastor, o que é isso? Ele estava dizendo, olha, eu não vou descansar, eu não vou me acomodar, eu não vou descansar, não vou parar minha vida, eu não vou nem fechar os meus olhos, eu não posso subir para minha casa e deitar na minha cama e descansar
batalhas passadas enquanto Saul ainda reinava. A primeira coisa que ele faz, pastor, o que se chama isso? Olhe para mim, se chama zelo, cuidado, amor, paixão. Pelo que, pastor? Por aquele que nos deu vida. Aleluia. E aí ele proclama. Uma das coisas que ele fala que me chama mais atenção. Você conhece aquele versículo que diz: uma coisa eu pedi ao Senhor. Aleluia. Você consegue entender? Aleluia. Dentro de tudo que um rei poderia pedir, ele diz assim: uma coisa eu pedi ao Senhor, Espírito Santo. e eu a buscarei, Amém. que eu possa morar todos os dias da minha vida Aleluia. na casa do Senhor. Aí ele continua dizendo: só para poder contemplar a sua formosura. Você consegue olhar para alguém dizendo assim, ó: eu vou gastar minha vida no altar, eu vou gastar minha vida na presença dele. Eu queria que você não conseguiu compreender isso. Entenda uma coisa: um rei simplesmente já chega diante